Olá e bem-vindo ao Eletrocultura e Cultura Energética do Brasil. O assunto de hoje são as antenas para a eletrocultura. Aqui gostaria de apresentar algumas possibilidades de antenas. Tudo é energia, que está constantemente sendo enviado e recebida. A energia consiste em informações que são constantemente trocados. Nós humanos também somos antenas que recebem e transmitem. Uma antena sempre tem ambas as funções, ou seja, receber informações ou energias e transmitir. Nosso corpo é um campo de energia que se comunica com o ambiente por meio de várias antenas ou sensores. Desde que escrevemos a história, sempre nos interessamos ter uma maior concentração de energia e recebe-la, envia-la com eficiência. Ainda podemos encontrar aqueles que são provavelmente as antenas mais antigas, em forma de pirâmides. Portanto, sabe-se, conhecemos antenas na forma tecnicamente mais avançadas há mais de 11.000 anos. Isso nos mostra que as pedras são tanto antenas quanto dispositivos de energia. As antenas também foram construídas na Europa por volta de 3.800 a.C. Eles foram feitos de pedras, diferentes como as pirâmides, mas não tão sofisticados quanto as pirâmides. Essas estruturas são chamadas de dolmens, muito comum na Europa. Eles têm propriedades energeticamente altamente eficazes. Eles coletam e armazenam a energia na estrutura de pedras. Stonehenge também é um sistema de antenas que foi construído há cerca de 4.600 anos. Também muita gente já acredita. Essas construções também são portais. As torres de energia que foram construídas na Irlanda entre os anos 900 e mais ou menos 1200 são particularmente interessantes para a eletrocultura. Isso porque podemos recriá-los e utilizar seus efeitos na flora e harmonizar ou energetizar o ambiente. Os estranhos efeitos magnéticos e energéticos de torres redondas irlandesas no solo, plantas, animais e pessoas também podem ser usados em pequena escala. Os usuários das chamadas torres de energia, versões em miniatura dos seus modelos irlandeses, relatam aumentos surpreendentes no crescimento de seus jardins e campos, bem como processos de cura acelerados e aumento de bem-estar próximo às torres. O médico e professor Phil Callahan começou a pesquisar torres redondas irlandeses quando trabalhava em uma estação de rádio perto de uma torre na Irlanda durante a Segunda Guerra Mundial. Lá ele observou, enquanto os fazendeiros levavam suas vacas com barco para a ilha de Devenish, para que os animais pudessem desfrutar da grama exuberante que crescia ao redor da torre. Ele descobriu, em seus estudos, que 25 das torres redondas são feitos de calcário, que é paramagnético, por causa do seu teor de argila. 13 de arenito vermelho, paramagnético, e o restante de basalto e granito, todos também paramagnéticos. De acordo com Callahan, as torres ressoam com a energia magnética do Sol durante o dia, coletando polo sul ou monopolos magnéticos positivos. E à noite eles capturam ondas de rádio de quase 4,5 metros de comprimento de partes do céu com a qual estão alinhadas.
Eles também coletam outros raios de frequências extremamente baixo, ELF, do cosmos e relâmpagos, para que possam amplificar a radiação ELF recebida. Os torres devem ser paramagnéticas. Cerca de 60 dessas torres redondas ainda são preservados na Irlanda hoje, mas a maioria não está mais completa. Na Irlanda, as torres são chamadas de torres sineiras, talvez porque, como um sino, também irradiaram ondas ultrassônicas e infrassônicas. No entanto, os sinos não foram encontrados em nenhum dos torres originais. Embora as torres estejam frequentemente localizadas em locais com muito vento nas costas, elas sobreviveram aos ventos fortes até hoje, em alturas de até 32 metros. Isso prova que a composição das pedras tem mais efeitos do que apenas os que conhecemos. Parece que a energia também as mantém unidas. Ainda encontramos esses conhecimentos no tempo atual. Se olharmos para a nossa arquitetura do século passado, encontramos muitas torres com antenas. Eu só quero mostrar algumas aqui, que podem ser encontrados na Alemanha por volta de 1900. Se olharmos de perto, podemos ver claramente os elementos elétricos. Servem para a estabilidade de todo o edifício, bem como para a absorção seletiva de transmissão de energia, que antes víamos como decoração, agora reconhecemos como elementos de energia que foram construídos ao redor do mundo. Essa imagem aqui vamos olhar um pouco mais por perto. Nós vemos no centro, são os torres mais altos. Veja em cima da torre que construção tem de antena. Esses torres são redondos. Redondo significa criatividade, integração, harmonia. E vemos se concentra a energia para os líderes da casa, o chefe da casa, a diretoria da casa. Como nós podemos ver, essas torres são diferentes do resto da casa, incluindo as janelas são diferentes. Olha direito, em cima, eles são redondos e as janelas ao lado são todo quadrado. Também as janelas no meio são maiores e todo o resto. E que você vê em cima, o relógio que vai tic, tac, tic. Ela vai definir o tato ou velocidade do fluxo de energia. Ela vai dominar o tempo. Aqui vai ser definido que dentro da casa vai acontecer. Nos cantos vemos sistemas diferentes. Aqui tem várias pequenas torres e a construção inteira fica quadrado. Não é mais as torres redondas como no meio. Ou como vê, os cantos também são diferentes e o resto no meio. Vamos dizer, aqui são os gerentes dos departamentos, que dominam depois um certo setor da casa. Eles são em correspondência com o centro. A gerência agora não precisa mais dessas coisas redondas, não, eles precisam de coisa bem claro, estruturado. Eles são cantos, 90 graus. Aqui todo é formado para aplicar. Em cima dos cantos, vemos, aqui tem mais um pedaço redondo. Essa é a correspondência no centro. Em cima da casa também vemos uma construção de ferro, que conecta a casa inteira, dentro de um circuito fechado, conectado no centro, na diretoria. E assim as casas são construídas, para cada parte da casa ter uma energia própria, uma energia específica para as pessoas que ficam dentro, seja a diretoria, os gerentes, os trabalhadores. Cada um recebe uma energia específica. Olha um pouco embaixo o sistema de energia. Nesse caso aqui também vemos os cantos, fica sentado a diretoria, o dono da casa. Elas têm os torres mais altos, elas têm janelas maiores. As janelas não são
quadrados, não, são redondos em cima. Eles têm métodos específicos para criar energia mais potente e o resto das janelas onde ficam empregados. Assim vemos, essas casas foram projetadas por leis energéticas, como se forma a energia, como se aplica a energia e como se guarda sinceramente essa energia dentro das pedras. As pedras em si já guardam energia. Os quartos dentro, os ambientes também têm formas específicas e combinações específicas de pedras e materiais que ficam dentro. Uma perfeita combinação para capturar e transformar mais energia possível na intenção que a casa representa. Seja o caso do rei, seja uma casa de defesa, seja uma casa que for. Cada vez foi planejado uma coisa específica para essa parte. Os estilos de construção diferiam entre as culturas, mas as propriedades elétricas e energéticas sempre pareciam permanecer as mesmas. Na Ásia ainda encontramos os edifícios de energia mais extremos, que foram criados com muito conhecimento e esforço. Como podemos ver pelas fotos, todas as casas importantes têm antenas. Encontramos os modelos mais estranhos e as combinações mais extremas. Outra torre foi construída em cima da torre e outra torre em cima dessa torre. No topo foram utilizados principalmente elementos e formas de metal. Quando olhamos por as fotos, não podemos deixar de notar que, mesmo 100 anos atrás, eles tinham um conhecimento muito rico de arquitetura energética. Ao mesmo tempo, também podemos ver quando conhecimento e energia perdemos neste curto espaço de tempo. Porque hoje temos uma maneira de 90 graus. Também perdemos os componentes energéticos. Trocamos por comedores de energia. Portanto, hoje estamos estudando novamente como podemos usar antenas adequadas para obter a energia que nos enriquece e promove. A eletrocultura também vive das antenas. Agora queremos dar uma olhada na visão geral do que está sendo criado hoje. Provavelmente a antena mais tradicional da eletrocultura é colocado em um mastro de madeira. É composto de vários metais. Eles geralmente são feitos de ferro galvanizado, alumínio ou cobre. Os modelos quase não mudam nos últimos 100 anos. As descobertas do construtor das antenas francês Justin-Étienne Christoffel mudaram o tempo e sua antena foi usada em toda a Europa e até na América. Esta é a antena ainda a referência para antenas multifrequenciais. Só de olhar para a antena da igreja, percebemos que os construtores provavelmente tinham um conhecimento mais energético do que temos hoje. Usando essas antenas, eles foram capazes de aumentar seu poder e informar ou talvez manipular as pessoas de acordo. Nos últimos 20 anos, podemos vivenciar uma verdadeira revolução nas ideias e nos efeitos alcançados. Além dos elementos retos, cada vez mais espirais e elementos não metálicos, como cristais e cores, estão entrando em jogo. As espirais dominam como uma forma piramidal. É um desenho relativamente pequeno. Eles podem ser usados tanto como antenas altas, quanto para aplicações individuais em vasos de plantas ou no jardim. Portanto, essas antenas ganharam grande popularidade,
principalmente entre os amantes de plantas de interior. Muitos são feitos de alumínio e colorido. Devido à forma piramidal, eles têm efeitos comparáveis às pirâmides. Eles recebem a maior parte da energia através do seu ponto mais alto. Dependendo da direção da rotação da espiral, eles podem trazer ou retirar energia. Estas antenas também são feitas de ferro e cobre e têm um potencial bastante apelativo para a eletrocultura. A simplicidade de produção também contribui para a rápida disseminação. Efeitos muito direcionados podem ser alcançados por meio de combinações apropriadas. O engenheiro de rádio italiano Pierluigi Igina conseguiu provar que uma espiral piramidal pode processar uma energia imaginável. Sua visão era dissipar a energia dos terremotos. Ele conseguiu provar que uma antena tão pequena e discreta pode absorver e neutralizar grande parte de um terremoto. No entanto, a ciência antiga não aceitou suas descobertas até hoje. Eles provavelmente simplesmente não têm uma ideia clara das conexões e possibilidades energéticas. De qualquer forma, Pierluigi prova que você pode engolir e liberar grandes quantidades de energia com pouco esforço. Um material muito importante na construção de antenas é o cobre. Atrai quase toda a energia. Pesquisadores dos séculos passados lidaram repetidamente com essa propriedade. O cientista russo Georg Lakhovsky ficou conhecido há cerca de 100 anos por seu oscilador de ondas múltiplas, o MWO. Lakhovsky descobriu que a comunicação de alta frequência ocorre entre as células e que isso pode ser melhorado irradiando como frequências. Esse método acaba sendo redescoberto e relatos de resultados sensacionais na área de saúde aprovam isso. No entanto, Lakhovsky também experimentou a comunicação celular das plantas. Esses estudos resultam na bobina Lakhovsky, que é colocado ao redor da planta para fornecer energia extra. A bobina, que cria um circuito oscilante, consiste em um fio de cobre que é colocado ao redor da planta ou árvore e se sobrepõe ligeiramente ao norte. A bobina é fixada em um ângulo de 30 graus. A parte sobreposta está voltado para o norte, assim como o ponto baixo da bobina. Desde que esta bobina Lakhovsky está em uso, resultados fantásticos foram ouvidos. Isso se aplica tanto ao crescimento quanto à saúde das plantas. É sempre incrível ver como as plantas respondem tão bem a uma bobina tão pequena. O tempo que leva para as primeiras melhorias se tornarem visíveis também é incrível. Como inúmeros usuários relatam, os resultados positivos geralmente podem ser vistos em apenas 4 a 7 dias. A bobina Lakhovsky oferece muitos efeitos positivos e por isso também protege a planta de resfriados ou doenças. Também é relatado que a bobina pode ser anexada ao corpo humano para receber efeitos positivos. Para o oscilador de ondas múltiplas, Lakhovsky desenvolveu uma antena composta de 12 anéis de tamanhos diferentes, que não são completamente fechados. Esse tipo de antena encontrou seu caminho para quase todos os inventores que lidavam com energia. O amigo de Lakhovsky, Nikola Tesla, adotou esse sistema
e desenvolveu uma variedade de aplicações. A maioria é para a saúde, ou coleta e transmissão de energia. Desde que Lakhovsky, Tesla, Reif e outros inventores pesquisaram a tecnologia de multifrequências, mais e mais aplicações se tornaram conhecidas. Mais e mais antenas multifrequenciais também estão sendo criados na eletrocultura. Por exemplo, esta antena multifrequência e ressonância foi testado com sucesso no Brasil em 2007. Nós da eletrocultura também implementamos esses conhecimentos em uma ampla variedade de modelos. O foco principal está no objetivo efetivo das melhorias, ou seja, nosso corpo. Usando a antena multifrequencial de Lakhovsky, descobrimos que este sistema pode ser projetado especificamente para o corpo humano. Assim, desenvolvemos a primeira antena multifrequencial, que fornece às plantas a energia adequada para todos os órgãos do nosso corpo. Juntamos isso a mais conhecimento energético sobre a frequência de Fibonacci espiral. Dessa forma, podemos gerar frequências específicas e deixá-las fluir em dinâmicas predefinidas. O projeto Biomagnetron também pode ser descrito como uma antena e transmissor extremamente potencial. Por um lado, atua como antena. Por outro, serve como potencial para altas frequências. Estes modelos ainda não foram testados extensivamente, mas do ponto de vista energético, estão entre as antenas com maior potencial. Quase não há limites para a criatividade das antenas da eletrocultura. Ao criar uma antena, cria-se também a consciência, e este passa a interagir com todo o ambiente. Os aplicativos criativos, em particular, estão entre aqueles que oferecem potencial expandido. Com esta antena, o objetivo é diferente do que em aplicações normais. A energia do ambiente deve ser absorvida e utilizada para harmonizar o ambiente. A curva de Fibonacci dá à energia uma dinâmica natural para o crescimento. Isso também ocorre porque outros materiais, como cristais ou desenhos criativos, são incorporados. As antenas também podem incluir outros aspectos, como penetração do sol, diferenças de temperatura, movimento do vento, entre mais. Se você quiser fazer algo realmente seu, você só precisa da intuição, que consiste na correspondência com o ambiente. É importante ser o criador e submeter a lista de desejos correspondente à natureza. Ele verá que pode realizar nossos desejos. Sim, essa foi uma pequena visão geral das atuais antenas de eletrocultura. Conforme mencionado, farei mais vídeos para detalhar cada tipo de antena. Também fornecemos mais informações sobre o nosso trabalho e pesquisa. Agradeço pelo seu interesse e atenção. Nossos grupos de conversa no Telegram estão disponíveis para tirar dúvidas. Os links estão na descrição. Apoie o nosso trabalho para um mundo melhor para todos. Espero que esse seja uma boa inspiração e aguardo relatos em nosso grupo. Então, vejo você em breve. Daniel Concetti, embaixador de Cultura Energética e Eletrocultura.